eletrização. Não foi o assunto da última aula, foi eletrização, certo? Não, não tem nada a ver com potencial elétrico, não. Falei sobre eletrização. E gerou, assim, dá um trabalhinho, né? Um raciocíniozinho que você tem que, uma linha de raciocínio que você tem que seguir ali para saber o que, que acontece com as cargas, né? Que você tem que somar as cargas, né? Se você tem duas cargas, você vai somar e vai considerar o sinal delas e vai dividir por dois. Não, tem 10 elétrons em um caso, 10, né? Carga negativa. E o outro eu tenho carga positiva, mas é igual, é 10 elétrons que está faltando, vai. Se eu juntar uma carga, um corpo que está com 10 elétrons sobrando, com um corpo que está com 10 faltando, quando eu encostar os dois, neutraliza. Que é a mesma coisa que dizer que eu somei menos 10 com mais 10 que deu zero, e dividi por 2, beleza? Então essa lógica, né, de eletrização aí, eu falei, né, na última aula, tá? Mostrei isso aqui, ó, tá? Quando eles querem colocar maldade no SAS, no Enem, eles colocam cargas diferentes. Mas aí você não soma e divide por 2, porque quem é mais, né, o de maior diâmetro vai ter uma capacidade maior. Então, geralmente são questões teóricas, só para você falar que maior superfície, maior concentração de cargas. Beleza? Então eu fiz isso aí, falei de eletrização por indução, né? Como que funciona, como que você consegue eletrizar um determinado material, né? Antes de fazer isso aqui, ó, o fio terra, você viu que ficou organizadinho, o que era neutro antes ficou organizado. Não é que eu mandei os elétrons, não mandei os prótons para a direita, não foi isso que eu fiz, não. Na verdade, eu tirei os elétrons de lá e puxei eles para cá, ó. Então deu essa organização, que é o que eu vou mostrar aqui, só para fazer uma analogiazinha, que é como se os materiais tivessem, né, os elétrons estivessem desorganizados no meio do material, e quando eu coloco o bastão, eles se organizam, né? Então, na verdade, eu tenho elétrons em vários lugares. Só que os elétrons têm mais movimento, então eles vêm para cá. Mas eu tenho prótons aqui no meio, eu tenho prótons aqui perto do elétron, eu tenho prótons aqui no meio, eu tenho prótons aqui na outra extremidade. Só que como os elétrons vêm aqui para frente, eu fico com uma concentração maior de elétrons aqui na frente, e não quer dizer de forma alguma que não tenha prótons aqui, tá? Lembra da matéria. Em termos de atração, isso agora eu vou começar a falar de força e de campo, das duas coisas. Que geralmente no terceiro ano, outra coisa diferente também. No terceiro ano, tá? É, vem em capítulos separados. E no segundo ano, que é a primeira vez que eles estão vendo esse negócio, vem tudo junto, né? Mais uma coisa diferente. Depende muito da boa vontade e da iniciativa de vocês, tá? Porque nem toda mudança na educação vem para facilitar ou para oferecer algo de melhor para vocês, né? Mas isso aqui é determinação de cima para baixo do MEC, beleza? Essa mudança essa proposta de novo ensino médio, que é bacana. A proposta teórica ela é muito bacana. Estão puxando alguns conteúdos do terceiro ano para o primeiro e para o segundo, aumentando essa carga horária de física no primeiro e no segundo ano, e vai sobrar um tempo do terceiro ano. A questão é o que faremos lá, né? Então, se for para sobrar um tempo lá no terceiro ano para você fazer coisa bacana, matéria nova, tem que vai mudar a sua vida, que vai abrir sua cabeça, que vai contribuir para a sua formação pessoal, show de bola, né? Agora, se for para mandar, né? Então vamos lá. Vou falar de força e vou falar de campo, então. E o bom, de certa forma, é que no material de vocês, isso veio tudo junto. Então, só para continuar explicando aquela situação da indução, vai existir uma força entre, né, os prótons e os elétrons aqui, e vai existir uma força entre próton e próton. Só que próton e próton, repulsão. Mas eu não vou tirar eles do lugar, tá? Eu escrevi aqui repulsão, estou repelindo, estou empurrando. Eu posso morrer de empurrar, mas é igual empurrar essa parede aqui. Não vai sair do lugar. Agora os elétrons vão. Essa atração que vai atuar sobre os elétrons, eles vão movimentar. Não quer dizer que aqui eu não vou achar um elétronzinho não, tá? Que aqui eu já estou longe, tem uma carência de elétrons, pode ser que ficou alguém aqui.
Então, grande parte vai vir para cá. Essa força, eu vou falar sobre ela, tá? E se eu for pensar lá naquele modelinho lá, né, mesmo que seja um material isolante, eu consigo atrair e repelir. Então, eu vou repelir os prótons e vou atrair os elétrons. Pensa nos elétrons aqui. Tranquilos? Eu já falei sobre pêndulo simples, que é o eletroscópio, né? Que ele é atraído. Já falei sobre isso, eletroscópio já falei. Vocês fizeram experimento, inclusive. E eu vou falar da força. Ô, gente, me corrija aí. Me faça essa caridade. Eu falei de força já com vocês, não falei não? Acho que não, né? Ah, foi bem rápido, cara. Foi rapidão, né? Bem, eu vou, não vou ser original, vou copiar e colar o que eu sei de força lá do primeiro ano, tá? Lá na força gravitacional, quando eu falo de força entre massas, né? Aí, o que eu sei de leis de Newton, né? A força de ação, de ação e reação. Então, eu vou copiar essa ideia que eu tenho de campo, de força, lá do primeiro ano e vou trazer ela para o segundo ano, né? Daqui a pouco eu falo terceiro, que é a matéria do terceiro. Aí eu vou trazer essa ideia para a força elétrica. Aqui, eu vou copiar essa ideia aqui de força entre massas, né? Massa um, massa 2, e vou substituir essas massas por cargas, por quantidades de elétron, ou carência deles, né? E vou olhar se será que aquelas esferas que têm simplesmente massa, que eu já sei que elas atuam, ó, se eu sair daqui, né, afastar o máximo possível, essa força diminui bastante. Se eu aproximar o máximo possível, essa força aumenta pra caramba. Eu vou trazer essa ideia para as cargas elétricas, tá? Será que, né, praticamente não enxergo a força aqui. Será que essa ideia, né, de força serve também, em vez de pensar em massa, pensar em quantidades de elétrons, né, em excesso ou em falta, né? Será que essa ideia de força gravitacional serve para a força elétrica? Será que a ideia que eu tenho de campo gravitacional serve para a elétrica? Para falar de campo elétrico, tá? Então é isso que eu vou falar um pouco aí, beleza? E aí eu vou falar bastante de campo, tá? Então, eu já percebi, deixa eu vir aqui, eu já percebi que quando eu ponho uma carga numa determinada região, num determinado ponto do espaço, ela modifica em sua volta. Por que, que eu sei disso? Porque se eu colocar uma outra carga aqui, eu percebo que há uma atração entre elas. Eu acho que aqui fica até melhor. Eu sei que se eu colocar uma carga aqui perto, surge uma atração. Ó, né? Então significa que quem estiver muito próximo de Q1, ó, Qzinho aqui, ó, Q1, vai sofrer, que tiver carga, né? Lógico. Lógico que o neutro aqui, ou o neutrino aqui, não vai sofrer nada. Ele é invisível, né? Não vai sofrer força elétrica, porque ele não tem carga. Então, será que essa forçazinha aqui, ó, tá? Vai surgir uma força caso você conseguir, caso você invada essa região aqui, né? Então, cada carga ela é capaz de exercer uma influência em sua volta. Se eu colocar uma carga negativa aqui, vai atrair. Se eu colocar uma carga positiva aqui, vai repelir. Beleza? Então tá. No campo gravitacional, isso não acontece, é sempre atração. Mas no campo elétrico, não. Né? Aqui é atração porque são cargas de sinais contrários. Aqui eu tenho -4, aqui eu tenho 8. Micro, né? Eu até falei na última aula. Se fossem duas cargas iguais, vou até colocar aqui, ó, 8 positivo e 8 positivo, as forças são contrárias, certo? Se eu colocar duas negativas, -8 e -8, as forças também são forças de repulsão, né? Se eu colocar uma aqui sem carga, neutro, não tem força. Mesmo a outra sendo carga máxima, né, ou seja, negativa ou positiva, não vai ter interação, porque uma delas não tem carga, certo? Tem que ter pelo menos alguma coisinha ali para ter uma interação, certo?
No campo gravitacional, independente do valor da massa, essa força existe, certo? Então tem algumas diferenças, pequenas diferenças aqui entre os campos elétricos e campos gravitacionais, ok? Mas a ideia em si, no geral, nos serve muito bem. Então eu descobri, eu não, né? Eu descobri que em volta de cargas, né, de sinais contrários ou de mesmo sinal, né, existe uma interação, existe um campo em volta delas, existe uma interação. Interação é sinônimo de força, tá? E se o campo for todo bonitinho, organizado, eu colocar várias cargas positivas e negativas aqui. Aí eu vou ter um campo também até uniforme, organizadinho. Pelo menos aqui dentro, ó, ele é organizado, ó, ele é paralelo, os vetores do mesmo tamanho, tudo bonitinho. Do lado de fora, não, os vetores mudam um pouquinho. Ó. Mas aqui dentro o campo eu digo que o campo é uniforme. Nas extremidades ele começa a deformar um pouquinho, também que está meio inclinado aqui, ó, nas laterais, nas extremidades, mas aqui no meio, no meizão aqui, ó, ele não está, tá? Então eu percebi que existem essas interações aqui. Aqui os vetores, olha o que os vetores fazem. Eles apontam para a carga negativa, apontam para a carga negativa. Praticamente não tem vetor aqui no meio. Ó. Quando a carga são de sinais negativos, né, isso acontece. Quando é sinal positivo, observe que aqui no meio, olha só, tem até dois vetores de sinais contrários. Ó. Não tem campo aqui no meio, tá? Só tem campo e muito quando são cargas de sinais contrários. Né? Aqui no meio certinho tem muito campo. Beleza? Então vamos lá. Eu vou copiar essas ideias que eu tenho aqui sobre força e campo. Tá? Mas eu vou devagar. Primeiro eu vou falar de campo. Tá? Campo. De onde, eu gosto de pensar assim, de onde saiu a necessidade, tá? De conceituar o campo, de falar que o campo, sendo que lá na Terra, nossa, nada é de escala, né? Eu até vou fazer a Terra longe. Que lá na Terra, aqui na Terra, né, no nosso planetinha, ele tem uma vantagem para a gente analisar que não interessa na onde que você colocar a massa, uma massazinha M, qualquer lugar que você colocar, perto ou longe, qualquer lugar, essa massa sempre vai sofrer uma força de atração, que é a força peso, né, apontada para o centro dela, totalmente deformada essa terrinha, certo? Por quê? Porque existe uma região em volta do planeta que existe um G. Você querendo ou não, existe uma aceleração da gravidade. Agora, se vai existir força atuando sobre você, que é a força peso, bem, obviamente que você tem que estar lá. Você é o Mzinho. Aí o G, junto com o G, né, junto com o campo gravitacional, quando você invadir essa região, você vai sofrer uma força que eu chamo de força peso. Só que esse campo, esse G, ele está sempre apontando para o centro da Terra. Sempre. Tá? A vantagem, digamos assim, é essa. Agora, por que, que o campo elétrico não é assim? Ah, pelo seguinte. Se eu pegar isso aqui, eu vou chamar isso aqui de Qzão. Original, né? Porque a Terra eu chamava de Mzão. Aí se eu colocar aqui ó, uma carga positiva Qzinho, Mzinho, como se fosse você. Troquei o Mzinho pelo Qzinho. E se eu colocar uma carga negativa perto do Qzão, que é positivo? Se eu fizer a mesma coisa aqui embaixo, deixa eu ter feito assim, né? Qzinho e uma carga negativa, Qzinho aqui. O que acontece? Grosseiramente, esse Qzão nessa carga positiva repele. Agora essa daqui ele já atrai. Certo? Então ele já atrai, ele exerce uma força ou de atração ou de repulsão. A carga negativa faz a mesma coisa. Só que quem é repelido lá em cima, aqui ele é atraído. Ó. E quem é atraído lá em cima, aqui é repelido. O que eu quero dizer com isso?
que esse carinha, que a carga positiva exerce uma influência diferente em volta dela do que a carga negativa. Enquanto a carga positiva atrai uns e repelem outros, a negativa faz o contrário, certo? Então eu sou obrigado, arbitrariamente, a falar que os campos são diferentes. Os campos são diferentes. Aqui não, aqui é sempre atração, então o campo sempre aponta para o centro da Terra. Aqui não. Então, por convenção, o que, que eu fiz? Eu fiz como se o campo apontasse para a carga positiva, negativa, perdão. O campo, as linhas, né? Aí o campo é outra coisa. Depois eu vou diferenciar. Vamos devagar. As linhas apontam para a carga negativa. O campo em si aponta para a carga negativa. Poderia ter sido diferente? Poderia, se fosse um de nós, né? Aqui não, aqui é o contrário. Aqui o campo sai. Por quê, cara? Só para falar que é diferente. Só para falar que é diferente, porque elas exercem influências diferentes em volta delas, tá? Então eu falo, arbitrariamente, eu falei que, e aqui também tem um saindo. Então o campo aqui, ele sai da carga positiva e aqui ele chega na carga negativa. Por quê? Porque as cargas influenciam a região em volta delas de forma diferente, tá? Isso aqui é independente, tá? Desculpa, isso aqui, uma não está interagindo com a outra, não. Porque quando interage uma com a outra, olha o que acontece. Ué, o campo sai da positiva e o campo chega na negativa. Então, quando você põe uma positiva do lado da negativa, juntou, como diz os antigos, né, a fome com a vontade de comer. Então, deu certinho. Agora, se você coloca cargas de sinais contrários, vai, o campo quer chegar na negativa, aqui também quer chegar. Então, por isso que eles têm esse formato aqui, ó. Se forem duas cargas positivas também, né, os interesses conflitantes aqui, né, como se fosse. Ambas querem que o campo saia delas. Então, por isso que tá vendo que uma linha acaba deformando a outra, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? A pena, por que não tem linhas aqui? Não tem linhas. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos imaginar aqui, esses vetorzinhos, essas setinhas que vocês estão vendo aí, elas são o campo, elas são o campo mesmo, tá? Isso aí que você está vendo é campo mesmo, certo? É campo mesmo. O que eu vou desenhar aqui agora são linhas, tá certo? Então, quando você vê essas setinhas, né, mais grossinha aqui e vai afinando, é porque o campo vai diminuindo. Agora, tem uma coisa que a gente faz aqui só para a gente nos orientar, que são linhas. Linhas são diferentes de campo. Então, as linhas, elas fazem isso aqui, ó, acompanhando o campo aí, tá vendo? Então, as linhas não encostam uma na outra, como se as linhas estivessem até repelindo uma a outra. Então, as linhas de campo fazem isso aqui, ó, quando as cargas têm o mesmo sinal. Então, as linhas vão saindo aqui, ó, tá vendo? Acompanhando o campo, ó. Aqui já não está deformando tanto, ó. Aqui também, ó. Mas aqui, você tá doido. Tanto que aqui, o campo aqui, ó, se as cargas têm o mesmo sinal, o campo aqui é zero, tá? Não existe campo no meio dela. Aí se fossem negativas, mesma coisa. Só ia mudar o sentido das linhas. Em vez das linhas subirem aqui, ó, acompanhando o sentido do campo, as linhas iriam descer. Só isso. Mas aqui no meio não tem campo. Por quê? Porque se eu colocar uma carga positiva aqui, ó, ela vai para onde, hein, gente? Vou até colocar de verde. Se eu botar uma carga positiva aqui, bem no meio, para onde que ela vai? Então vou chamar essa carga aqui de A e essa carga aqui de B. Uai, se eu colocar uma carga positiva aqui, A vai mandar ela embora. A força que A exerce. E B vai fazer o quê? Mandar embora também. Ela vai para algum lugar? Não. Então quer dizer que ela não sai daquele lugar. Se ela não sai daquele lugar, significa que lá não tem influência de ninguém. É um campo neutro, é um campo zero. Né? Zero, né? O correto é falar zero, né? Eu ia falar uma região neutra. Beleza? Então, assim, isso eu até tinha comentado, estou só reforçando agora. Tá certo?
Então, por convenção, eu tive que fazer isso. Certo? Então, vamos organizar isso aí melhor. Então, eu fiz uma analogia com o campo gravitacional. Então, vamos pegar a ideia de campo. Campo. Campo é uma região. Aí foi o que eu fiz. Aí eu puxei para cá. Vou pensar em campo gravitacional. O que eu sei de campo gravitacional? O que eu souber de campo gravitacional, eu vou copiar para o meu campo elétrico, hein? Vou copiar para o meu campo elétrico. Ok? Beleza. O que eu sei de campo gravitacional? Existe uma aceleração da gravidade, tá? Que eu sempre chamei ela de 10 metros por segundo, né? Ela não vai deixar de ser, não. Mas eu vou parar de chamar ela de metros por segundo, só para me entender melhor o que é esse campo gravitacional aqui, tá? Eu conheço a força-peso, né? Conheço a força-peso, que é mg. É essa ideia aqui que eu quero, ó. O que seria G pensando em força, hein? Seria a força-peso dividido pela massa. Então, vou continuar falando que é 10? Vou. Só que agora eu vou pensar assim, são 10 newtons que eu vou exercer de cada 1 quilograma. Então, cada 1 quilograma do seu corpo, a Terra vai exercer uma força de 10 newtons. Né? Em vez de falar de metros por segundo ao quadrado, em vez de falar de variação de velocidade, aceleração, eu vou falar agora em termos de força. Outra força que eu conheço na gravitação universal é a força que existe entre massas, que é o mzão, o mzinho, e lógico que essa força depende da distância entre as cargas. Isso aqui é um conceito importante que eu conheço lá da. São dois, né? A força-peso, que eu uso muito, usei muito lá na leis de Newton, e a força gravitacional, que eu também usei bastante, tá? E se eu comparar essas duas forças aqui, ó, juntar essas duas, eu vou chegar aonde? Eu vou chegar num conceito de aceleração da gravidade, né? Se eu comparar as duas aqui, né? Pegar, falar, já que elas são iguais, né? As duas são forças gravitacionais. Então, se eu comparar as duas aqui, eu vou descobrir uma coisa importantíssima aqui, que é o quê? Entender melhor por que a aceleração da gravidade não depende de mim. Ela depende exclusivamente de quem? Do planeta. O que a primeira fórmula não me explica. Eu estou vendo a minha massinha aqui, como é que você vai falar comigo que o G não depende de mim? Né? Realmente, não depende, tá? E, na verdade, ele está falando que é uma força que está atuando sobre cada quilograma seu. Então, se é 10 newtons atuando sobre 1 quilograma seu, não é você que está fazendo. Né? É alguém que está fazendo sobre você. Então, o que é o G? Que eu chamava antes de aceleração, e agora eu vou chamar de campo gravitacional. Depende de uma constante, depende de quem gerou, que é a massa do planeta, e depende da distância que você está do planeta. Isso aqui que eu acabei de desenhar é o que eu chamo de campo gravitacional. Campo gravitacional. E observe o quanto eu sou criativo. Tá? Por favor, observe o tanto que eu sou criativo. Modéstia à parte. Vou copiar tudo, cara. Essa ideia aqui de força, de campo, eu vou buscar algo parecido e vou testar e vou estudar isso lá no campo elétrico. O que é campo gravitacional? Força sobre carga, massa, perdão, porque eu estou atuando sobre massa. E aqui, força elétrica, que mudou a natureza da força, que está atuando sobre quem? Sobre uma carguinha, um elétron, por exemplo. Esse Qzinho aqui, ó, poderia ser um elétron, ou dois, ou três elétrons, tá? A carga de um elétron, né? Quando eu falo um elétron, na verdade, a carga de um elétron é 1,6, estão lembrados da última aula? Menos 19 coulomb.
Então, copiei e colei, gente. Eu colei aqui, ó. Não se deve colar. Colei ali, beleza? Aí eu peguei essa ideia. Então, o campo elétrico é o quê? Ah, se ele fosse 10, seria 10 newtons atuando sobre cada um coulomb. Só para interpretar direito aqui por coulomb, né? Seria 10 newtons atuando sobre um coulomb. Então eu faço até regra de 3 se eu quiser. Quantos quilos que você tem? Ah, eu tenho 90. Então, é 10 newtons para cada quilo. 90 quilos vai ser 900 newtons. Aqui eu faço uma regra de 3 se eu quiser também. A qual é a força de um elétron só? Mas são 10 newtons para um coulomb. Para 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, a força é X. Posso fazer, tá? Força elétrica, vou copiar essa daqui, ó. Por que não? Só vai mudar a constante. Essa constante aqui é gravitacional. No lugar dessa daqui eu vou colocar uma constante elétrica, tá? Que foi estudada lá e calculada. Cada meio tem uma constante elétrica específica, mas no ar e no vácuo é o mesmo, a mesma, tá? Que é 9, vai vir na sua prova também, 9 vezes 10 a 9, o quê? Bem, se você olhar para a fórmula, fosse isolar aqui, seria força vezes metro quadrado dividido por massa vezes massa é quilograma ao quadrado. Tá certo? No caso aqui, como é se fosse o Gzão, né, que é quilograma ao quadrado. Aqui vai ser Qzinho vezes Qzinho, então vai ser coulomb ao quadrado. Então é o Q1, por exemplo, né, a carga 1, módulo, né, vezes o módulo, né, independente do sinal, vai existir a força. Agora, se a força de atração, se a força de repulsão, é outra conversa. Beleza? Dividido pela distância ao quadrado. Olha o que eu fiz aqui, né? Se vocês fizerem isso na internet com um trabalho meu, eu dou zero, hein? E eu copiei e colei aqui, ó. Né? Eu fui lá e literalmente eu copiei e colei as ideias, tá? E vai dar certo. E a mais importante aqui, né? Ou não menos importante, melhor, é a de campo. O campo depende de quem? O campo depende da constante, olha lá, de quem gerou, que geralmente eu chamo de quesão, né? Pode reparar que eu sempre coloco lá uma carga e chamo ela de quesão. Aí eu estou querendo que você pense que ela é o referencial. Ela fala, vou botar um quezinho aqui e quero que você analise o que aconteceu com esse quezinho. Beleza, é uma carga, o quezinho é o que a gente chama de carga de prova. Acho que tudo isso eu já falei, só estou reorganizando aqui. Carga de prova ou carga de teste. Eu ponho ela ali para me testar o que está acontecendo com ela. Como se fosse isso, né? E beleza. Sobre a distância ao quadrado. Então agora o bicho vai pegar que eu vou começar a fazer conta que agora tem fórmula pra caramba aqui. Então eu copiei as fórmulas todas lá do campo gravitacional. E eu peço que vocês façam essa analogia com o campo gravitacional para que possam absorver esses conceitos novos aqui, ó. Ah, o conteúdo é muito abstrato, fala de campo. Pois é, mas esse aqui não era abstrato, gente. E eu fiz uma cópia dele. Então, toda vez que você for imaginar essa ideia, imagine que você só é atraído pelo planeta, né, com uma força de 10 newtons, cada quilogramazinho seu aí, porque existe um campo em volta da Terra que depende exclusivamente da Terra, do emisão. E aqui existe um campo que depende do quesão. Aqui é uma interação, uma força entre cargas, tá certo? Aqui é uma força que atua sobre um quezinho, caso eu coloque um quezinho aqui, ó, tá? Então, eu tenho no mínimo três formulazinhas aí, tá? Isso aqui, ó, essas três últimas formulazinhas aqui, ó, resumem, são dois capítulos de elétrica, tá? Dois capítulos de elétrica. Lá no terceiro ano, isso aqui é visto em dois capítulos. E no caso de vocês, está tudo junto, beleza? Então eu vou dar muito exercício sobre isso aqui, tá? Para vocês fixarem bem aí, porque eu acho que
Embora o segundo ano tá vendo esse conteúdo aí do terceiro, acho que a abordagem tem que ser diferente, tá? Então, vamos, sempre que tiver alguma dúvida aqui, ó, tá? Não, não me pergunta não, vem aqui, pensa em gravitação universal, né? Lógico que vai me perguntar também, né? Pensa em gravidade, pensa em tudo que você sabe do primeiro ano, de força, de aceleração da gravidade, que é campo gravitacional agora, eu não estou chamando de G mais, né? O que é força entre duas massas? É a mesma força entre duas cargas. O que é campo? Depende de quem? O G depende só do planeta Terra. O planeta Terra tem um G, a Lua tem outro, a Terra tem 10, a Lua tem 1,6, Júpiter tem não sei quanto, Plutão tem não sei quanto. Cada um tem o seu G. Então cada carga tem o seu campo. Depende do valor dela aqui. Então, o Qzinho, coitadinho, ele vem minúsculo aqui porque ele só serve para sofrer. Igual você, ó. Você entra no planeta Terra para sofrer o quê? Força. Sofrer aceleração. O Qzinho entra aqui para quê? Para sofrer. Para sofrer força. Tá? Então é para isso que ele serve. Tranquilos? Beleza? Aí eu vou deixar como exercício, desafio, demonstração, o tipo de exercício que eu vou começar a trabalhar na próxima aula, tá? Não preocupem na próxima aula. Eu vou pedir para vocês, tá? Imaginar o seguinte. Deixa eu ver se eu já tenho isso pronto aqui. Não, tem. Eu vou pedir para você imaginar isso aqui, ó. Colocar cargas uma do lado da outra. É isso que eu vou trabalhar exatamente na próxima aula. Colocar cargas aqui uma do lado da outra. Tá certo? E vou analisar o campo que existe em volta delas, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, vamos supor que isso aqui é carga A, isso aqui é carga B, só para falar que é diferente, que é B. Aí eu vou pedir para você analisar como é que funciona o campo em volta delas, né? Como é que funciona o campo, por exemplo, no ponto 1 aqui, ó. Aí no ponto 2 aqui, ó, como é que seria o campo? E no ponto 3 aqui, ó, como que seria o campo? E se as cargas tivessem sinais negativos? E se elas tivessem sinais contrários? Como que seria o campo, tá? Se fosse o planeta era tão fácil, tá? Se fosse o planeta era muito fácil. Então deixa eu só começar aqui. Carinha A. Quando você for analisar o carinha A, eu vou pegar a legendas em azul aqui. Esquece do resto da sua vida, das outras coisas que estão em volta aqui. O A não é uma carga positiva, então ele faz em qualquer lugar um campo saindo, porque ele é positivo, né? Deixa eu fazer no cantinho aqui. Toda carga positiva, ela faz um campo saindo dela. Saindo. Saindo. E a negativa, o contrário. Ela faz um campo chegando nela. Concentrando nela. Só isso que muda o sentido aqui. Opa, chegando. Tá? Então tá. Qual que é o campo que A faria no ponto 1? Saindo. Então seria um campo no campo saindo. Mas tem força aqui? Não, não tem ninguém lá no campo 1, não tem ninguém lá. Eu só estou falando que lá existe um campo. Se você colocar um Qzinho lá e me falar qual é a carga dele, eu vou te falar que se atraiu ou não. Tá? Ah, cara, e o A faz o que no ponto 2? Faz um campo saindo também. E no ponto 3, o que ele faz? Faz um campo saindo também, mas pequenininho, porque já está longe. Tá? Pequenininho, porque já está longe. Opa, campo A. E o cara B? O que o cara B faz? Mesma coisa. Um campo saindo. Então vou fazer só aqui no meio, ó. E vou encerrar. No caso, é obrigatório fazer o positivo para fora e o negativo para dentro ou é só É decidir? obrigatório. Por convenção, né? Tinha que ser diferente. Aí obrigatoriamente ficou um saindo e o outro chegando. Tá bom. Tá? Aqui no meio, ó. Se eu pensar no B, o que o B tá fazendo aqui no meio? Eu vou voltar na próxima aula. Tá fazendo um campo. Agora esquece o azul agora.
O B está fazendo o quê? Um campo saindo. Ó, aqui já deu errado. Ó. Deu errado assim, né? Provavelmente aqui, se as cargas são iguais, o campo resultante vai dar zero. Mas será que ele vai dar zero aqui no ponto 3? Será que ele vai dar zero no ponto 1? Vou responder na próxima aula. Beleza? Tranquilos?